E aí, galera? Beleza? Bom dia. Boa tarde. Boa noite pra você. Tamo de volta. Antes de tudo, galera, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, deixe uma comentada. E não se esqueça de ativar as notificações. Deixa uma comentada. Tô nem aí. Então, galera, hoje a gente vai falar sobre o quê? Vamos falar sobre os... E aí, do que você tem medo? Vamos ver se há uma diferença muito grande entre os medos de nós adultos e das crianças, né? Você, Lucas, do que você tem medo? Sei lá. De coisas que dá medo. Que tipo de coisa? Sei lá, uma bomba cai aqui. Uma bomba? Tem medo de bomba? Sei lá, algum desastre natural. Meu Deus. Não, eu tinha medo de cachorro, de aranha, de morcego, rato. Eu tinha medo de bomba. Você vê como é que tá o mundo hoje em dia. Como assim ter medo de bomba, de desastre? Coisa que você vai lá e fala, acabou já. Dessas guerras que pode acontecer com essas bombas nucleares entre a Coreia e os Estados Unidos, essas coisas debaixo da terra. Você vê, né? Hoje em dia, como a gente tem acesso a toda essa informação, até o medo das crianças muda. O medo que você tinha antes do bicho papão, né, de alguma coisa assim. Hoje as crianças, próprias crianças têm medo dessa ameaça que é uma guerra nuclear, que é uma guerra mundial. O que mais que as crianças têm medo hoje? De mijar na escola, na calça. Tem medo de perder no Minecraft? Medo do Herobrine. Hã? O que é medo? Medo. Assistente, por favor, o dicionário. Medo. Medo. Do latim, medo. Da ou pertence a relativo a... Não, é isso. Sentimento de grande inquietação ante a noção de um perigo real ou imaginário. De uma ameaça, susto, pavor, temor, terror, receio. Entendeu? Então, o medo é isso, é aquela coisa, aquela apreensão que você tem, né? Uma coisa que é real, pode ser real ou imaginária, né? Pode estar só na sua cabeça. O que mais que você tem medo? Sei lá, se eu ver alguma coisa andando pela casa de noite, eu mijo na calça. Tá. Se você me ver andando na casa, você mija na calça. Não, tipo, se eu saber que você tá num lugar e eu ver outra coisa, que não seja careca. A mamãe. E nem um cabeludo assim. Tipo um fantasma? Você tem medo de fantasma? Tem muita gente grande que tem medo de fantasma, hein? Tem gente até que tem medo de vídeo. Vídeo de fantasma? Vídeo de fantasma, vídeo de susto, tem gente que não consegue assistir. Tem vídeo que eu tinha medo. É? Tinha não, eu ainda tenho assim um pouco. É? Qual? Eu esqueci o nome lá do cara. Eu esqueci. De quem? Era um Pokémon lá. Pokémon? É, O que ele fazia? hipnotizava as crianças. O Drauzio. Não, Não? não, é a evolução dele. O Drauzio Varela. Tá, e o que tinha nesse vídeo? Era ele, assim, com uma musiquinha bem sinistra, cantando uma música de ninar, e ele tava com um negócio, tipo um ioiô pra hipnotizar. Diz a lenda que, tipo, ele canta essa música pra ninar, e daí a criança dorme sonhando com ele, com uma parada bem sinistra, e quando você acordar, ele tá te levando pro lugar que ninguém sabe o que é. Você é medo de um desenho? É um desenho? Mas o que dá mais medo? A cena ou a música? Ele em si. Ele? Ele. É?
É, tipo, se eu escutar uma musiquinha eu fico de boa. Mas se eu ver ele... Que estranho, né? Medo de um desenho, Tem gente que tem medo de filme de terror, né? Por causa da parte do susto, da parte do... Se tiver um demônio, sei lá, um serial killer. Um boneco, tem medo de palhaço, né? Eu, quando era pequeno, eu tinha muito medo, tipo, de personagens de filme de terror, por exemplo, Fred Krueger, de levar mordida de cachorro. Hoje não, que já levei umas trocentas mordidas de cachorro já. Mas é aquela coisa de medo de criança, medo de, sei lá, acontecer alguma coisa na escola, igual o Lucas falou, tipo, sei lá, de passar vergonha. Você né? disse pra mim que você tinha medo de... Quando você sonhava, você tinha medo de sonhar com que você tava pelado na escola. Mas daí é sonho, né? Daí já é outra história, né? E se você achar que tá sonhando, mas você não tá sonhando, ele vai pelado pra escola? Daí tem que me internar, né? Tem aquela coisa do medo abstrato, de espírito, assim, tipo, eu lembro que eu ia dormir cedo, né? Daí tinha uns quadros no quarto, né? Você ficar olhando aquele quadro, assim, tipo, né? Se você ficar olhando muito, ele vai mexer. Uma hora ele vai mexer, porque a tua cabeça faz mexer. Né? Nossa, tinha muito medo do escuro, né? Quem não tem medo do escuro, né? Ou tinha, ou tem, né? Tem muita criança, muita gente adulta tem medo do escuro, né? Tinha uma vez que eu tava dormindo, daí tinha, sei lá, uma sujeirinha na janela que parecia um olho. Nossa cabeça prega bastante peça na gente. Às vezes você acha que tá vendo uma coisa e não tá lá, né? É engraçado assim, porque quando a gente é criança a gente fantasia muito com medo, né? A cabeça da criança tem aquela coisa imaginativa assim, né? Tem aquela coisa do real e do imaginário e ainda tá meio ali no meio termo, né? Eu, por exemplo, depois que eu cresci, que eu fiquei adulto, é aquela coisa do medo mais real, tipo medo, sei lá, de um acidente, né? O medo de um ladrão, de ser assaltado, aquela coisa mais de se machucar, né? Por exemplo, eu hoje em dia, né? Depois que fui pai, o meu maior medo é que aconteça alguma coisa com os meus filhos, né? Esse é o meu maior medo, tipo, de todos, acima de todos os medos que eu tenho, é que aconteça alguma coisa com meus filhos. E daí tem aquele medo, sei lá, da saúde, de pegar uma doença, medo de, sei lá, igual eu falei pra você, de acidente, né? Tem gente, por exemplo, que tem que viajar de avião, aí não tem medo de voar. Deus do livro, se eu tivesse que entrar no avião um dia, ou barco. Eu não quero entrar no avião. Barco até eu tenho coragem, mas avião não. Eu tenho medo desse negócio de barco, de mar, assim. Eu acho que se jogarem eu e uma pedra no mar, assim, ó, eu acho que eu afundo antes. Por quê? Por causa do peso? Toma. Não é que eu não sei nadar, eu sou uma pedra dentro da água, meu Deus. Tem vezes que você tem tanto medo, assim, numa situação que você começa a agir sob pressão. Tipo, sei lá, uma pessoa tá infartando ali e você fica tão uma pressão assim, tão com medo que aconteça alguma coisa e você não consegue nem se mexer. Tem muita gente que trava nessa situação, assim, entra em estado de choque, né? Tem bastante disso também. Também tem gente que grita. Tem. As reações do medo são bastante também. Tem gente que grita, tem gente que chora, tem gente que dá um acesso de riso, tem gente que desmaia, que embrulha o estômago, tem gente que vomita. Né? As reações corporais do medo, né, são diversas. Eu, quando fico com medo, tenho ânsia de vômito. E hoje, do que você tem medo hoje? Tem medo de bicho, de inseto? Não. De rato? Eu já fui pra os matos. Tem medo de rato? Um pouco. Cachorro? Cachorro brabo? Depende do cachorro. O que mais? Tem medo de fantasma? Monstro? Pouco. Pouco. Depois que eu entrei no trem fantasma, eu fiquei de boa. Você tinha medo, né? Eu tinha muito medo. Eu tinha medo. Falasse, vai lá no trem fantasma que eu te pago 50 mil reais. Eu não ia. Eu fazia você ir. Então, se for ver, tipo assim, a diferença dos medos de criança e de adulto, assim, é mais essa coisa da coisa mais física, né? Igual eu falei pra você, a criança tem aquela coisa mais abstrata da imaginação, né? Nós adultos já temos aquele medo real de perder o emprego, de ficar sem dinheiro, de acontecer alguma coisa com o familiar, né? Mãe, pai, irmão, e bala marido, perdida. Mulher, bala perdida. Você tem medo de bala perdida? Não. Mas é isso aí, pessoal. Tem bastante desses medos comuns, né, que todo mundo tem. Tirando a parte física da coisa, assim, igual ter medo de acidente, de ladrão, de doença, de foguete, de trovoada, né? A gente tem muito medo de
vendaval, de coisa natural, assim, né? Tem aquele pavor desses desastres naturais. Furacão Irma. É, o medo comum é mais a coisa do sobrenatural também, a coisa abstrata, né? Eu acho que se for ver, todo mundo assim, tem um pouco de medo de pegar bastante gente, assim. Tipo, eu não tenho, mas tem muita gente que não assiste filme de terror, né? Igual eu comentei, tipo, antigamente tinha bastante filme de terror, né? Fred Krueger, igual eu falei, tipo, tinha o do Jason também, né? Sexta-feira 13. Também tem aquele negócio lá do calendário, né? Do Jason. O calendário do Jason? Que lá na escola a gente percebeu um negócio lá que a gente fala que isso é uma época do Jason. A gente viu um negócio lá que daí no calendário, que agora a gente fala que é a época do Jason. Por causa que se você for ver do mês de julho até o mês de novembro, pode perceber nas primeiras letras de cada mês, forma Jason, ó, J de julho, A de agosto, S de setembro, O de outubro e N de novembro. Jason. Até meu foguete. Que doideira esse? Jason, é verdade, cara. É verdade. Que doideira é essa? Período do Jason. De julho a novembro é o período do Jason. A gente fala que é a época do Jason. Vocês têm medo nessa época? Não, mas algumas pessoas, assim, têm medo do Jason. E pode sonhar com ele nessa época. Ou alguma coisa. Ou em qualquer época do ano, né? Já assistiu algum filme do Jason? Se eu assisti, eu não lembro. Mas é isso aí, pessoal. Obrigado por ter assistido até o final. Comenta aí embaixo aí quais são os seus medos, quais são os medos comuns entre você e seus amigos, entre você e a criança que fica com você, ou então entre o seu medo e o medo do seu pai, da sua mãe, do seu irmão mais velho, da sua irmã. Comenta aí embaixo aí, converse com a gente. Então, galera, não precisa ter medo de comentar os seus medos, não. A gente não vai espalhar pra ninguém. Só pro YouTube que todo mundo vê. Falou, galera. Até a próxima. Tchau. Cadê o celular?